Ele é um dos mais celebrados articuladores políticos de Mato Grosso. Desde a época em que o Estado ainda se recuperava do processo divisório, Otávio Jacarandá tem sido um artífice na construção de alianças políticas que impulsionam o desenvolvimento regional. Goiano, da região do Araguaia, radicado em Mato Grosso há 26 anos, ele abomina a denominação jocosa de que aquela porção do nosso território seja chamada de Vale dos Esquecidos. Recentemente, Jacarandá passou por uma experiência que o fez repensar os valores e o modo de encarar a vida. Conheça mais sobre este importante personagem do cenário político mato-grossense, agora na DCTV. Otávio Jacarandá, com base na sua larga experiência como articulador político, qual seria a melhor definição para a palavra política? Tem duas vertentes. Existe a definição da palavra política e existe, ou mais de duas vertentes, as políticas que se desenvolvem no nosso país, certo? Mas a minha definição para a palavra política seria, na realidade, aquela arte de dialogar e prover projetos e executá-los com seriedade. Seria esta a minha definição. A política é uma ciência que se aprende com o tempo ou é uma arte que exige dom natural para ser praticada? Eu diria que existe um dom natural, porque eu acho que todo ser humano, ele é um pouco e ele faz política cotidianamente. Agora, política partidária, você precisa realmente se aperfeiçoar e estudar, e as leis estão constantemente em modificação, para que seja desenvolvido um trabalho objetivo. O senhor desempenhou um importante papel na consolidação de lideranças no interior do Estado, a partir de meados da década de 80, quando o Mato Grosso se reestruturava do baque da divisão. Politicamente, o que era diferente naquela época em relação aos dias de hoje? E de que forma isso ajudava ou dificultava o trabalho da articulação? Eu cheguei em Cuiabá e entrei na parte da política em 1984. Mato Grosso tinha, se eu não me engano, 76 municípios só. E com uma dificuldade muito grande de estradas e de comunicação. Mas o que eu observava naquela época, eu acho até por a falta de informações que chegavam com rapidez, mas de qualquer maneira dá para observar que naquela época existia uma maior lealdade entre os grupos políticos e os chefes políticos do interior do Estado, bem mais do que hoje. O senhor é um profundo conhecedor da região do Araguaia, que historicamente sempre recebeu uma fatia menor dos investimentos públicos. Ainda hoje, o Araguaia pode ser chamado de Vale dos Esquecidos? Eu nunca concordei com esse nome. Eu acho que a culpa era do Araguaia mesmo. Por quê? Uma população pequena, muito pequena, o Araguaia tinha uma população muito pequena, e lideranças que haviam disputas muito grandes lá na região. Como o deputado Humberto Bozzato, como deputado na Assembleia Legislativa, fez um grande trabalho que foi a emancipação de vários municípios daquela região. Essas emancipações, a meu ver, é uma distribuição de renda, porque numa área específica que você tem uma sede de um município e vários distritos, quando você faz uma emancipação, esse distrito torna município, a receita continua do tamanho que era para o município sede, e o município que se emancipou passa a iniciar, através do Fundo de Participação do município, ter uma receita para o atendimento da população. Agora, esse dizer Vale do Araguaia, Vale dos Esquecidos, eu nunca concordei. Nunca concordei. Nas eleições de 1990, o senhor disputou uma vaga na Assembleia Legislativa. Acabou não se elegendo. A partir de então, não mais se candidatou a um cargo político eletivo. Qual é a razão dessa sua postura? A minha candidatura como deputado estadual em 1990, ela é interessante. O deputado Humberto Bozzato, atual conselheiro do Tribunal de Contas, nós éramos oriundos da mesma região do Araguaia. E o deputado Bozzato, ele dizia que nós dois teríamos que ser candidato a deputado estadual. E dizia para mim que aquele que elegesse, certo, daria a mão para o outro, que é o termo que ele usava comigo. Então, quando o Bozzato foi eleito em 1990, e me pegou e já colocou no seu gabinete para trabalhar, eu passei então a seguir um líder político meu, que era o Humberto Bozzato.
E aí não justificava eu pensar em candidatura, a não ser meu trabalho ser de lealdade e fidelidade a ele e trabalhando para que ele tivesse sucesso, como teve. Nós o ajudamos a reelegê-lo durante 5 vezes. Em 1998, o senhor foi coordenador da campanha de Júlio Campos ao governo do Estado. Quem acabou se elegendo foi o Dante de Oliveira. Na sua avaliação, em quais aspectos Mato Grosso teria sido diferente caso Júlio Campos tivesse vencido aquela disputa? Em 1998, eu era secretário do PFL e me determinaram a coordenar o interior do Estado na campanha do Júlio. E eu tive uma participação muito ativa nesse sentido, mas eu vejo o seguinte: Mato Grosso não teria diferença, certo? Porque os dois candidatos, certo? Grandes lideranças, os dois, que divergiam em relação a partidos e a grupos políticos, mas ambos com uma visão futurista muito grande. O próprio Júlio já tinha provado isso quando ele foi governador em 1983, certo? Então Mato Grosso não perdeu se fosse o Júlio governador e nem ganhou tanto porque foi o Dante o governador. Os dois tinham uma visão mais ou menos parecida. É verdade que o senhor ficou sabendo com antecedência que Tancredo Neves seria presidente do Brasil? Eu tive essa oportunidade que fazer parte da história, né? Porque numa reunião que foi convocada todos os governadores do PFL em Brasília, na época de João Figueiredo tomar a decisão da candidatura de Maluf ou de Andreasa, o governador Júlio Campos estava para o exterior e em exercício estava o governador Vilmar Pérez. E eu recebi um telefonema de uma autoridade do PFL convocando o governador para uma reunião no outro dia cedo, no domingo pela manhã em Brasília. E mantive contato com o governador que está em Barra do Gás, fomos a Brasília e no domingo pela manhã, o governador Vilmar Pérez, em exercício na época, foi recebido pelo vice-presidente Aureliano Chaves, com quem tinha uma grande amizade. E lá eu participei da audiência, da reunião, quando o Aureliano Chaves transmite e participa ao Vilmar Pérez que o novo presidente da República seria o Tancredo Neves, numa época que ninguém sabia, não tinha a imprensa não divulgava. Eu tive essa oportunidade bem antes de ficar sabendo que seria o Tancredo o novo presidente. Recentemente o senhor passou por uma experiência pessoal marcante, foi vítima de um AVC. O que isso mudou na sua maneira de agir e de pensar? Realmente foi um momento difícil de saúde e que Deus me salvou. Tive a oportunidade e a sorte de encontrar aqui em Mato Grosso, aqui em Goiabá, uma equipe médica de grande valor que me atendeu, e eu fui atendido com muita urgência, com que isso aí também ajudou a debelar todo o problema. Agora, eu passei 40 dias em coma na UTI, está fazendo 2 anos agora, e não tive nenhuma sequela, nenhum problema, nenhuma sequela eu tive, e que isso me ensinou uma coisa que eu faço há mais de 20 anos, que é praticar ginástica, que eu faço há mais de 20 anos. E me ensinou que eu tenho que continuar e que as pessoas têm que fazer ginástica. Agora, o que mudou realmente na minha vida, na minha cabeça realmente, é que eu consegui, depois disso, além de a toda hora agradecer a Deus, eu nunca mais, desde que eu saí do hospital há 2 anos atrás, eu nunca mais tive momento nenhum, nenhuma ira, nenhuma raiva na minha cabeça. Eu consegui, porque chego à conclusão que não adianta você ficar nervoso, não adianta você apelar, não adianta você se estressar. E me ensinou que a vida é bem tranquila e que a gente não deve se apavorar tanto como a gente apavora. Muito obrigado, senhor Otávio Jacarandá, pela sua participação aqui no nosso site da DCTV. Até a próxima.